Olá, caríssimos e caríssimas, estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre temas relevantes e hoje nós vamos falar sobre a questão do Estado, como surgiu o Estado, a instituição Estado, com limites, demarcações geográficas e nós, para isso, vamos utilizar alguns nomes, alguns pensadores, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, para que nós possamos fazer aqui algumas inflexões sobre como surgiu a instituição Estado. Segundo Thomas Hobbes, o homem é um ser egoísta por natureza. Ele escreve o livro O Leviatã, onde ele apresenta o homem como um ser que age somente para preservar a sua sobrevivência. Essa é a concepção que Hobbes faz em relação ao homem. Segundo ele, existia um estado de natureza anterior à formação do Estado, à instituição Estado, onde predominava uma guerra de todos contra todos. Então o homem no estado de natureza anterior às leis, anterior ao Estado, era um homem violento. É dele a seguinte frase: o homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem é o próprio inimigo do homem. Por que eles guerreavam? Por que havia uma guerra? Por causa dos recursos escassos para a sobrevivência. Então, nesse estado de natureza, não havia ninguém que pudesse colocar limites à violência de uns contra os outros. E qual é, então, o caminho a ser encontrado? Para superar tudo isso, os homens teriam que fazer um pacto. Mesmo em estado de violência, eles deveriam utilizar a razão e criar um contrato, um pacto, estabelecendo autoridades que pudessem criar leis para que a sociedade não entrasse em processo de destruição, que é o soberano. Então, se cria o soberano, a personagem, a figura do soberano é um ser que a sociedade escolhe para ser superior aos demais, e ele seria o juiz, uma espécie de juiz, o responsável por criar leis para que garanta a paz de todos contra todos. John Locke também é um pensador contratualista que vai falar sobre a questão do governo civil. Segundo ele, ainda no estado de natureza já existia uma lei, que era a lei da razão. Então, para John Locke, o homem, mesmo antes do Estado, da instituição Estado, mesmo antes das leis, já existia uma lei moral ou uma lei universal dada por Deus. Isso é John Locke que afirma, tá? É também um teórico que vai tentar explicar a origem da instituição Estado e a sociedade civil. Mesmo no estado de natureza, o homem tendo a racionalidade, pode haver inimizade, uma arbitrariedade entre uma pessoa e outra. Então, o estado de natureza é regido por um direito natural. Segundo John Locke, todos nós nascemos com algum tipo de direito. Olha só que interessante. Ele chama isso de direito natural. Qual é o direito natural? Quais são os direitos naturais? Todos nós temos direito à vida. Todos nós temos direito a não morrer de morte violenta. Todos nós temos direito a não sermos vítimas do mais forte. Então, ele estabelece a questão do direito natural. Só que, para o direito natural não seria o suficiente para garantir a paz entre todos. Poderia haver conflitos e problemas. Para evitar que houvesse os conflitos e problemas, então se cria o contrato social, que é o momento em que surgem as leis e não mais o direito natural. É o direito à vida, o direito à liberdade, não é mais
esse direito que ele está falando do direito positivo. Então existia o direito natural, que era aquele direito que todo indivíduo tinha ao nascer. Com a criação do contrato social, deixou de seguir o direito natural e criou-se o direito positivo. Qual é o direito positivo? Aquele que nos é garantido pelas leis. Então, a partir do contrato social, que visa organizar a sociedade através das leis, através de um representante ou de representantes, surge o direito, né, garantido pelas leis, que é o direito positivo. A partir disso, a sociedade passa a viver de forma mais harmônica e mais segura, de acordo com as leis. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele também é um pensador contratualista que defende a tese de que o homem é naturalmente bom, mas a civilização levaria à degeneração, ou seja, o fato de estar em convívio social levaria o homem a se corromper. Rousseau não aceitava que a propriedade fosse compreendida como algo natural. Olha só, eu vou ler um trecho do que ele escreveu no livro dele aqui, ó. O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para acreditar nisso, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes? Livrai-vos de escutar esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Então ele vai dizer que o grande problema da sociedade é a partir do momento em que o homem cercou um pedaço de terra e disse, isso é meu. Por quê? Alguém fazendo isso, ele vai passar a ter vantagem sobre aqueles que não cercaram a terra. E vai induzir a outros a cercarem a terra também e vai ratear a terra que deveria ser de todos, né? Então, para superar o obstáculo, a única maneira é estabelecer um pacto social, cuja obediência ao Estado significa obedecer a si mesmo. Contradizendo tudo isso, todas essas três teorias que de forma bem superficial estou abordando com vocês, surge um pensador contemporâneo chamado John Rawls. Ele vai contrapor a todos esses filósofos, esses pensadores teóricos do Estado. Segundo John Rawls, John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau não estão certos ao definirem o Estado da forma que eles defenderam. Para Rawls, não há nada que comprove a noção de contrato social, tanto de Hobbes, quanto de Locke, quanto de Rousseau. Rawls concorda que a tese do contrato social talvez seja uma ficção, nunca tenha existido. É apenas uma tentativa de explicar algo por formas metafóricas. Devemos imaginar uma coletividade começando do zero e também imaginar o tipo de governo que desejamos. Essa é a ideia de John Rawls. Uma sociedade pensada, com as leis criadas para atender a todos, sem distinção. Devemos imaginar um Estado que não houvesse discriminação social. Olha só, que as pessoas tivessem garantias de liberdade para conduzir suas vidas e um mínimo de conforto material para todos os cidadãos. Seria esta a condição que deveríamos exigir na atualidade, não um contrato social da forma em que Locke, Hobbes e Rousseau pensavam. Então, Rawls, ele vai dizer o seguinte, que o Estado, ele surge para atender a necessidade das pessoas, dar uma vida digna, com condições sociais, com liberdade, com garantia dos direitos básicos, e ele vai contrapor o pensamento daqueles filósofos contratualistas, que o Estado foi criado
de maneira pensada, mas para garantir algumas coisas, alguns direitos humanos. No entanto, Rawls vai dizer o seguinte: realmente, o Estado ele precisa ser pensado de acordo com que ele possa atender ao bem-estar social, ao bem-estar de todos. Não a forma de Rousseau, não a forma de Hobbes e não a forma de Locke. Tá? Então eu termino aqui essa explicação e continuarei falando sobre esse tema nos próximos vídeos. Obrigado a todos.